Bom, acho que podemos começar, né? Boa tarde. Primeiro quero agradecer a CNI por ter disponibilizado o espaço aqui para a gente, foi uma honra. Eu sou o Gustavo, eu sou da área de política da GIUEC. A GIUEC é a Associação Internacional de Energia Eólica, então a gente representa todas as partes da indústria de energia eólica no mundo. E em cada país a gente tem, então, parceiros, né? Aqui no Brasil a gente tem a Beólica, em cada país a gente tem um parceiro. Eu cuido principalmente da parte de eólica offshore, mas acabo vendo um pouco de tudo. E aqui no Brasil, a gente esse ano fez um estudo para a COP para entender como que a energia eólica offshore vai entrar nesse crescimento de demanda por energia renovável, dado essas novas indústrias que estão entrando, que vão aumentar a demanda por energia de forma desproporcional, né? A gente vai trazer uns exemplos aqui com hidrogênio verde, data center principalmente, mas a gente fez essa análise então primeiro para estimar, além do que o PDE e a IPE fazem em termos de estimativa de demanda de energia renovável, mas também todas as outras estimativas que a gente está vendo dessas novas indústrias, quanto elas vão crescer, e aí como que a energia eólica, principalmente offshore, pode contribuir com isso, mas hoje a gente vai discutir energia eólica em geral, no mercado de descarbonização em geral, né? Então, o formato do painel, primeiro eu vou abrir para cada um se apresentar, e aí já fazer uma pergunta também para vocês escorrerem. E aí, se a gente tiver tempo, a gente faz uma outra rodada. E também, se um acabar de falar e alguém quiser comentar por cima também, podemos fazer um bate-papo aí. Depois, se tiver alguma pergunta, a gente abre também, tá? Então, eu queria começar com a Gabriela. Se você puder se apresentar, Gabriela, e apresentar a WEG também, né? Tudo que a WEG faz, né? Que não é só turbina eólica, não é só material elétrico. E também nos contar como é que está o programa de descarbonização que vocês estão tocando lá. Por favor. Perfeito, Gustavo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou gestora da área de sustentabilidade corporativa do Grupo WEG, né? A WEG é uma empresa multinacional brasileira, a gente tem muito orgulho disso. Hoje presente em mais de 18 países aí ao redor do mundo, né? Nosso portfólio de produtos bastante conectado com o tema transição energética, como o Gustavo falou, não apenas renováveis, não apenas eólica. Então, a gente tem um posicionamento aí em 4 frentes da transição energética. A gente atua com produtos para eficiência energética. Então, lançamos aí no último ano o motor mais eficiente do mundo. Temos inversores, enfim, como você comentou, que potencializam a eficiência energética nos motores elétricos. A gente tem o pilar, então, de eficiência operacional, onde a gente tem uma série de soluções, softwares, devices, sensores de monitoramento para otimização de processos industriais. Então, a gente enxerga que não tem como falar de transição energética sem falar de atacar desperdícios, né? Então, a gente tem uma série de produtos que conectam soluções para eficiência operacional. O pilar de energias renováveis, que aí sim entra eólica, né? Não só eólica, então a gente tem soluções para hidrogeração, energia solar, BESS também, que é um componente importante aí para as fontes intermitentes de energia, né? Vem ganhando cada vez mais mercado. E o último pilar da transição, então, que é a mobilidade elétrica, onde a gente tem soluções para infraestrutura, né? Com estações de recarga e também motores de tração para veículos pesados, né? Então, caminhões e ônibus, basicamente, que também vem avançando muito rápido aí nos últimos anos. Então, o portfólio de produtos WEG está totalmente conectado com a sustentabilidade e a gente mede isso. A gente mede isso através de um KPI de faturamento com produtos sustentáveis, onde a gente se baseia numa metodologia, né, do FTSE. E no último ano a gente atingiu aí 73% de receita com produtos classificados como sustentáveis por essa metodologia. Então, o nosso negócio conversa totalmente com esse tema, com essa jornada. E todas essas soluções se conectam com a nossa jornada interna, que você perguntou como é que está o nosso programa de carbono, né? Então, em 2022, a WEG lançou o programa WEG de carbono neutro, e aí assumiu uma meta de reduzir 52% das emissões dos gases de efeito estufa escopo 1 e 2 até 2030. A gente já avançou aí nesses 3 anos de programa com 28% de redução, usando as 4 frentes que eu mencionei, eficiência energética, operacional, renováveis e mobilidade elétrica. E aí, puxando um pouco para o eólico, né? Acho que
faz parte da nossa estratégia. Hoje a gente gera mais de 80% de todo o consumo energético das nossas fábricas no Brasil de fontes eólicas, né? Então a gente tem parques eólicos no norte do Brasil, gerando então aí, isso representa 67% de todo o consumo global da WEG nas operações globais. A gente tem 60 plantas aí, como eu comentei, em 18 países, e boa parte da energia que toca toda essa indústria proveniente de energia eólica. Legal, obrigado, Gabriela. Eu acho que você tocou nos pontos até que tem tudo a ver com a COP, né? Primeiro com a eficiência energética e depois com a iniciativa de renováveis que vocês têm, que inclusive está bem relacionado com a iniciativa da GRA na COP 28, se não me engano, que é de triplicar renovável e duplicar o esforço em eficiência energética. A gente vai precisar disso para chegar nas nossas metas, né? Então, e realmente a gente conta muito com a WEG, e é bom saber que uma empresa nacional tem, né, toda essa fama internacional, né? E está desenvolvendo muito. Depois a gente fala sobre a turbina de 7 MW, que também vai ser muito importante para o mercado. Mas obrigado. Eu vou passar para a Fernanda agora. Fernanda, se você também pudesse apresentar e falar das iniciativas da ABIV, e também hoje você é da ABIV, mas o seu histórico, você tem histórico em eólica offshore, principalmente, né? Acho que no IBP você tocava o grupo de trabalho de eólica offshore, e você está sempre envolvida em todas as iniciativas da Brazil Wind Power, né, da Bioeólica em geral. Então, se puder já conectar também hidrogênio verde com eólica, por favor. Deixa comigo. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Obrigada aqui ao GIUEC pelo convite, na figura da Roberta Cox. Obrigada. É um prazer estar aqui no estande da CNI, em nome da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde e do Conselhão da Presidência da República. Bom, conectando uma coisa com a outra, né? O Brasil tem a expectativa de começar a produzir hidrogênio, amônia, metanol a partir de 2029. Hoje a ABIV conta com 6 projetos avançados, 2 já em fase final de engenharia. A Fortescue, por exemplo, já terminou a engenharia para produzir amônia no Porto do Pecém nos próximos anos. Todos com Final Investment Decision para o ano que vem. Estou contando com a WEG na ABIV também. A gente vai precisar de toda a cadeia produtiva. E é um mercado que está sendo construído, né? Construído e com um consumo muito grande de energia para os próximos anos. A gente acabou de ter uma notícia no mês passado de 3 GB de compensadores síncronos lá para o Piauí e o Ceará, mais 4 GB para o próximo ano, de uma carga disponível, mas que eu preciso conectar essa energia no sistema para poder levar esses projetos. Eu gosto de dizer, Gustavo, que a forma de fazer negócios, ela mudou de uns anos para cá. Quando você fala em hidrogênio verde, data center, eletrificação da frota, você está falando de uma indústria ultra eletrointensiva que vai precisar cada vez mais de energia. Hoje, no Brasil, a gente tem um excedente de energia que precisa ser aproveitado também. A gente está passando por uma frente muito complexa relacionada ao curtailment que afeta toda a nossa indústria, e o hidrogênio vem como uma possibilidade de solução. A gente, para cada 1 GB de eletrólise, eu consumo mais 2 GB de energia elétrica para fazer 1 GB de eletrólise. Então, a gente está falando de cada planta de hidrogênio pedindo conexão ao sistema de 1 GB e meio. Então, a gente tem o condão não só de ajudar a resolver o curtailment, como de 2 meses para cá a gente começou a trabalhar numa solução em que o eletrolisador consegue funcionar a menos carga durante o dia e a mais carga durante a noite, para a gente achatar a curva do prato. Então, é a tecnologia as we speak, né? Então, enquanto a indústria está se desenvolvendo, o desenvolvimento tecnológico está caminhando cada vez mais rápido, e para isso a gente precisa acomodar a regulação. A gente tem 2 leis já colocadas desde 2024, aguardamos ansiosos os 2 decretos relacionados tanto ao REHIDRO quanto ao PHBC, com os subsídios, que eu estimo que devem sair nas próximas semanas. Conectando com a energia eólica e eólica offshore, como você falou, eu já vinha dessa indústria no meu chapéu anterior, mas a potencialidade da indústria de hidrogênio verde que vem por aí tem a capacidade de consumir o que a gente tiver de energia disponível. É claro, é óbvio que a gente quer consumir primeiro o que está excedente, o que já está afundado, por exemplo, como das hidrelétricas. Ninguém está aqui para criar um sistema novo, sendo que você tem
um excedente, inclusive um excedente que gera um problema enorme, né? Por isso que a adicionalidade, como a gente tem discutido, hoje ela não faz sentido para o Brasil. A vantagem comparativa do Brasil hoje é poder colocar o eletrolisador na tomada e poder usar o que a gente tem no grid. Mas o futuro é muito rápido, né? O futuro é muito dinâmico e a gente vai precisar de muito mais energia do que a gente tem disponível hoje. Só no P100 a gente está pedindo 4 GB de carga aí entre Fortescue, Voltalia, Casa dos Ventos, Square, fora o que você tem no Piauí, fora o que tem no Rio Grande do Norte, fora o que tem em Suape. Então, a gente conta com o desenvolvimento brasileiro no sentido das energias renováveis. A BIV também faz parte da GRA para triplicar a produção de energia renovável nos próximos anos, e não tem como não ser dessa forma, né? Eu acho que esse é o 10º painel que eu participo nessa COP, e vira e mexe alguém fala assim, não, mas é adicionalidade de energia, o combustível fóssil e mais a energia eólica offshore, e mais, eu falei, não é adicionalidade, não tem mais espaço para a gente falar de adicionalidade. Eu acho que a gente já espremeu tudo que podia espremer de todos os prazos, e agora sim é na direção de energias renováveis e tecnologias que vão trabalhar para que essas energias renováveis substituam os fósseis no final do dia. Acho que a minha fala inicial seria essa, Gustavo. Obrigada. Não, perfeito. Obrigado, Fernando. Inclusive, nesse estudo que a gente fez, a gente mapeou todos os projetos de hidrogênio e data center que pediram conexão e foram recusados, né? Então, isso mostra que existe essa demanda reprimida lá. E, inclusive, no relatório da ONS, eu acho que é o Parpel, fala muito bem de hidrogênio, que hidrogênio pode ser usado para balancear o grid, né? Então você coloca uma carga maior no eletrolisador e aí consegue balancear o grid, aí o projeto vai ser recompensado por isso com serviço anciliar, né? Essa é a opção. A gente produz mais à noite, né? Quando você não tem tanta demanda no grid, consegue funcionar dessa forma, certamente. É o que eu perdi aqui. Exato, né? Então tem esse benefício que a gente pode aproveitar também para trazer esse retorno para o projeto, né? Obrigado, Fernanda. Vou passar pro Márcio agora, se puder perguntar. Você, a Renova, já você vai soltar um vídeo sobre o projeto de data center, né? Isso. Deixa eu pedir aqui para... Pode começar. Vou me apresentando enquanto isso. Já tá passando aqui. Beleza. Fundada em 2001 no Brasil, a Renova carrega uma história única de pioneirismo na criação de soluções para as questões mais desafiadoras do setor de energias renováveis. São mais de 25 anos desenvolvendo projetos inteligentes para as demandas de um mercado em constante transformação. Hoje vamos mostrar, através do projeto Satoshi, como a Renova saiu mais uma vez na frente do desenvolvimento de uma solução completa para instalação rápida, segura e eficiente para data centers no país. A Renova soube identificar a oportunidade de negócio e desenvolveu um processo regulatório ágil em conjunto com o governo brasileiro. Avançada no processo de conexão de carga, já com as autorizações para acessar a rede de transmissão, a empresa reduziu o tempo necessário para a aprovação do uso da energia a menos de 3 meses. O projeto Satoshi foi estrategicamente construído num local com conexão elétrica e espaço no grid para absorver grandes consumidores e cabeação de fibra ótica que conecta todos os data centers do Brasil. Está instalado ao lado dos parques geradores, local ideal para operações de alta potência. Este posicionamento reduziu muito os custos de administração e transmitiu e garantiu um fornecimento de energia estável, escalável e econômico. A instalação pode ser atendida por até 4 subestações próprias de energia, com capacidade total de 1 gigawatt, e a conexão é feita no próprio local, gerando um CAPEX muito baixo. A região onde o projeto foi instalado oferece uma sólida infraestrutura para apoiar negócios, turismo e educação. Conta com modernas instalações de saúde, inúmeras operações de hospedagem e instituições de ensino superior consolidadas, além de fornecedores de serviços e componentes eletroeletrônicos.
Possui uma extensa rede rodoviária e um aeroporto com fácil acesso às principais rodovias da região, que recebe voos diários de grandes capitais brasileiras. E a Renova também usou a experiência da sua equipe financeira para estudar a melhor forma de receber o negócio, desenvolvendo soluções específicas para ele. Mas nosso maior orgulho é saber que os projetos desenvolvidos pela Renova geram baixo impacto ambiental, entregando energia limpa, além de emprego e renda para os brasileiros. Boa. Foi o vídeo antes de eu me apresentar, mas eu sou o Márcio, hoje superintendente de comunicação, recursos humanos e administrativo lá na Renova. Eu sou um profissional de mais de 20 anos no mercado de energia, trabalhava no desenvolvimento. Estou na Renova há muitos anos, essa empresa pioneira aí no mercado de energia eólica, e muito feliz de ser pioneira novamente agora na implantação desse data center, também aí tentando de alguma maneira ajudar nessa questão do curtailment, levando carga para diminuir a pressão ali da conexão na rede, na região, né? Levando o consumo para lá. Né? Espero no futuro levar o hidrogênio também para próximo dos nossos parques, ou a gente para próximo do hidrogênio, para poder realmente também atender essa demanda. Então a Renova está realmente muito feliz, esse complexo fica pronto agora em janeiro. São 85 megawatts ali para uma mineração, contrato com uma empresa estrangeira. A Renova oferece toda a infraestrutura digital, que a gente está chamando agora de infraestrutura digital, porque a gente oferece desde o terreno, as conexões elétricas, a de comunicação. A gente tem a sorte ali também de ter realmente a rede da Eletronet passando por perto, mais a rede do parque, para poder fazer com que esse data center funcione com um circuito fechado de água, que eu já fui questionado aqui pela Flávia. É um circuito fechado de água. A gente comprou um líquido chamado glicol, que mistura 50% água, 50% glicol, para poder usar nesse circuito fechado. Então, não tem nem tubulação de água da região, não há um consumo de água da região para o data center. Essa água vem toda de fora e dentro do circuito ali fechado. Então, para nós da Renova é uma alegria imensa voltar para o mercado dessa maneira. A gente passou por um período difícil, mas estamos aí de volta, sendo pioneira, né, e apresentando aí uma solução que a gente acredita ser importante para a transição energética brasileira. Legal, obrigado, Márcio. Acho que a Renova foi muito importante, né, para o mercado eólico brasileiro. Ainda é. Não, tá passando por um período difícil, né? Mas eu fui muito para Jacobina lá, que tinha a fábrica de torre lá. Realmente o plano que a Renova tinha para aquela região era impressionante mesmo. Uma pena, espero que ainda volte. Temos 12 GB de projetos na carteira, no pipeline, 7 de eólica. Aqui o colega da Vestas, quem sabe a gente não volta aí a ter mais projetos junto com eles, mas temos 7 de eólica, 5 de solar em carteira, esperando esse mercado melhorar um pouco realmente para voltar a implantar esses projetos. Legal, legal. Obrigado, Márcio. Já que você falou, então, da Vestas, vamos passar para o Leonardo. Leonardo, por favor, se puder se apresentar a Vestas também. E aí queria ouvir de você como é que você está vendo a retomada do mercado de energia eólica, considerando esses novos mercados que estão vindo para descarbonizar a economia, né, que vão depender muito de energia renovável. Por favor. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. A Vestas é uma empresa de origem dinamarquesa. A Dinamarca é o berço da tecnologia eólica. A Vestas hoje conta com máquinas Vestas contam com quase 190 GB instalados ao redor de mais de 85 países. Conta com mais ou menos 35 mil colaboradores. E aqui eu represento a Vestas como vice-presidente para a América Latina, desde México até a Patagônia. No Brasil, nós temos aproximadamente 12 gigawatts instalados e nós agora temos
Em 2023 instalamos vendemos o maior projeto eólico do Brasil, 1,3 giga. E a Vestas, eu acho que a melhor forma de descrevê-la, a Vestas foi eleita a empresa mais sustentável do mundo em 2022 e a mais sustentável do mundo no setor de energia em 2023, 2024, 2025, pela Corporate Knights, que avalia um conjunto de mais de 7 mil empresas, todas com faturamento superior a $1 bilhão. Então isso também nos deixa bastante orgulhosos. O setor eólico atualmente, particularmente a cadeia eólica, vive uma situação bastante desafiadora, evidentemente. Diria que estamos quase uma tempestade perfeita. Alguns temas já foram aqui colocados, como o curtailment, que tem se falado bastante sobre isso, mas também temos outras situações, como uma taxa de juros alta, um crescimento massivo e descontrolado da geração distribuída, que acabou gerando também efeitos sistêmicos sobre o setor, inclusive a questão do curtailment, de modo que hoje a matriz elétrica brasileira, embora mais diversificada, embora menos exposta ao risco relacionado ao regime de chuvas, ela hoje enfrenta uma situação muito difícil em função desse crescimento desenfreado dessa modalidade de geração distribuída. E por isso aqui, como foi dito, alguns novos vetores eletrointensivos, como data centers, como hidrogênio verde, podem representar uma solução importante para o endereçamento e equacionamento desse problema. Aqui é muito importante dizer que a transição energética no Brasil, ao meu ver, até esse momento, ela foi muito norteada pelo lado da oferta de energia renovável. Mas agora nós temos que olhar sobre a perspectiva de demanda também. E a demanda desses vetores eletrointensivos pode significar também uma simbiose onde oferta cria demanda e demanda cria oferta. Eu acho que essa é a relação de causalidade, ela é bilateral, razão pela qual é bem-vinda essas políticas públicas, como Redata, por exemplo, atrelando a energia à energia renovável. Agora, o que a gente pensa também quanto Vestas é que nos últimos 10, 15 anos nós conseguimos adensar uma cadeia industrial eólica muito diferenciada no Brasil. São pouquíssimos países que são afortunados e que têm uma cadeia eólica que vai desde parafusos galvanizados até torres, pás, transformadores, geradores, internos de nacelles, internos de torres. A própria WEG é um fornecedor importante da Vestas na parte de gerador. Então nós conquistamos isso através de uma política pública muito acertada desde o FINAME e creio que nós não podemos perder isso. Afinal de contas, isso também é falar de soberania e aqui na COP tem se falado bastante de transição justa, transição inclusiva, e isso passa também pela indústria. Nesse sentido, eu entendo que é importante que esses projetos de lei também olhem não apenas para a geração da commodity em si, para que o Brasil não seja reprimarizado a sua economia na economia verde. Nós fomos tradicionalmente reprimarizados, a nossa economia primarizada ao exportar minério de ferro, mas não enriquecer esse minério aqui em termos de aço. Então, acho que nós não podemos simplesmente nos contentar em produzir moléculas verdes para exportação. Acho que a gente tem que olhar para além disso, para muito além disso. E a forma de fazer isso é vincular energia renovável com demanda industrial. Então, para além de molécula verde, para além de uma infraestrutura digital, é como nós podemos, de fato, fazer aço verde, fazer cimento verde, fazer fertilizantes aqui no Brasil. É disso que se trata uma neoindustrialização verde. Mas, embora essa ideia de neoindustrialização verde tenha sido bastante preceituada de forma correta e assertiva pelo presidente Altman, inclusive, o que está acontecendo, pelo menos no caso da indústria eólica, é uma desindustrialização acelerada e precoce. Então, acho que a gente tem que olhar essa realidade e uma das formas de ter um olhar distinto sobre isso é quando eu não consigo, por exemplo, olhar para esses vetores eletrointensivos como data centers e ter aqui GPUs, os Graphic Processing Units, para fazer treinamento de IA aqui dentro,
Então, nesse elo da cadeia de valor, eu não consigo agregar valor local porque não há disponibilidade. Mas, na indústria de bens e capital que fornece energia para esse data center, eu consigo agregar valor local. Então, essas políticas públicas têm que olhar também para os outros elos da cadeia que não apenas o data center. A mesma coisa do hidrogênio. Se eu não, olha, não tem eletrolisadores aqui no Brasil por hora, a gente espera que venha a ter. Mas por que não, né, essas políticas de incentivo à molécula também não sejam, você não olhe para a cadeia de valor de uma maneira mais ampla, inclusive para os bens de capital que produzem energia. Caso contrário, nossa indústria de energia eólica, nosso tecido industrial eólico vai se perder e nós seremos, tal qual no solar, totalmente dependentes, né? Seja da China, de outros países, e isso, ao meu ver, não interessa ao Brasil. Portanto, eu acho que esse é o contexto. Nós estamos no momento onde nós precisamos não apenas preservar, mas consolidar essa cadeia eólica brasileira, e para além disso a gente tem que começar a pensar mais em eletrificação e olhar menos para a oferta e olhar mais para a demanda. E isso passa por entender a eólica não apenas num plano de energia, estrito senso, mas como um instrumento fundamental para a reindustrialização brasileira. Não, bem falado, Leonardo. Obrigado, viu? Realmente a gente tem que pensar, temos que aprender, né, com o que a gente está passando agora e pensar no futuro. É isso, tem que pensar no grid, tem que pensar na demanda, tem que pensar de uma forma a indústria, de uma forma, todas as partes que vão ser impactadas com isso, né? E eu já tendo trabalhado um desenvolvedor e também no OEM, a gente como indústria conta muito com Vestas, né, que foi, eu acho que a única ocidental, tirando a WEG, que se manteve, né, no mercado. Siemens e GE pararam. E assim, eu acho que os chineses vieram aí para ficar, mas sinceramente eu acho que todo mundo prefere usar uma turbina ocidental do que uma chinesa, né? Então, a gente conta muito com a Vestas. Que bom que a Vestas se manteve ainda, né, nesse mercado. E aí, aproveitando que você falou do desenvolvimento da cadeia, né, como um todo, queria voltar para a Gabriela para falar da turbina de 7 MW que vocês lançaram essa semana, né? Eu estava no evento lá que vocês fizeram da Statkraft, junto com a Petrobras. Então, se eu puder falar um pouco dessa turbina e como é que foi o processo para chegar nessa turbina, porque isso vai ser também uma coisa muito importante para a gente preparar a indústria para quando a indústria de eólica se retomar, a gente ter todas as partes prontas, né, para isso. Por favor. Não, perfeito. Acho que o projeto do 7 MW ele conecta com o que o Leonardo falou, né? Tudo começou lá em 2023, com incentivos, com políticas públicas, com Fundo Clima para desenvolver o projeto do 7 MW, né? Então, acho que antes de entrar especificamente nesse projeto, acho que vale comentar o contexto, né? A gente não chegou no 7 MW em 2023 e lançou em 2025. Tudo isso começou há 25 anos atrás, quando a WEG começou a entrar no mercado de eólica e se consolidou aí como um dos principais fornecedores de componentes essenciais para o eólico, né? Então a história não começa em 23, começa há 25 anos atrás. E aí, com todo esse know-how que a WEG já tinha em motores elétricos, em geradores, né, em automação industrial, acho que ela se tornou protagonista por conta desse know-how e desse background. E aí a gente volta para 2023, com incentivo de políticas públicas, como o Leonardo comentou, muito importante para que a tecnologia avance, para que o país se consolide, né, com as suas tecnologias. Lá em 2023, então, começa o projeto do 7 MW, né? Uma parceria, aí, como você já comentou, sabe, parceria Statkraft, Petrobras, mas também BNDES e Governo Federal, né? Então, acho que sem parcerias essa jornada fica mais difícil. Então, realmente concordo aí com o Leonardo a importância desse movimento das políticas públicas, né? Comentando um pouquinho do projeto em si, né? O projeto foi desenvolvido aí por cerca de 800 pessoas, desde projeto, concepção, até a fabricação. Então, projeto brasileiro, fabricação brasileira, então a gente tem muito orgulho disso, né? E eu acho que toda essa tecnologia que foi desenvolvida, ela está pronta para ser, quando o mercado retomar, quando as políticas públicas tiverem os devidos incentivos, está pronta aí para retomar o crescimento, né? E a WEG também tem apostado não só no Brasil, mas também no eólico aí, Estados Unidos, Índia, né? Então, acaba diversificando também um pouco essa questão de onde dá para atuar, né? Diante do cenário que vocês bem comentaram. Exato, obrigado, Gabriela.
E aí, passando para o Márcio, né, que é o desenvolvedor, como é que você está vendo o futuro do mercado de óleo? Já comentou um pouco, né, que a Renova tem ainda projeto em pipeline de eólica, mas como é que você está vendo a retomada desse mercado, considerando esses novos mercados que vocês mesmos estão atrás, né, de data center, eventualmente hidrogênio verde? Como é que você está vendo em termos de tempo, assim, o que fazer, né, para retomar o mercado de eólica no Brasil? Primeiro, sobreviver esse veto ou não. Tomara que não exista ele para que a gente continue. A Renova é muito otimista e vê realmente um futuro no mercado com autoprodução, com hidrogênio verde, né, com os data centers. A Renova, com todo esse portfólio, manteve ele muito bem qualificado, porque enxerga realmente futuro na descarbonização, né, desse mercado, descarbonização da indústria com esse mercado, com a energia eólica. A gente pode realmente ajudar com isso. Tem muita coisa a ser feita e a gente acredita muito nisso. A Renova está sempre aqui pronta para liderar essa economia de baixo carbono, por meio desses projetos de autoprodução, da integração com as cargas dos data centers e com hidrogênio verde, né, com a expansão desses projetos que também já estão atuando, já estão aí em operação e que daqui a pouco vão precisar de ser repotenciados, enfim, né, e a gente continuar expandindo aí o mercado. A gente enxerga com otimismo, mas primeiro precisa passar dessa barreira aí do CUTEM, da MP. Legal, obrigado, Márcio. E passando para a Fernanda agora. Fernanda, se puder falar um pouco mais dos mercados que você vê de curto e médio prazo, assim, que hidrogênio verde faria sentido aqui no Brasil, por favor. Como é que vocês estão enxergando? Claro, Gustavo. A gente está trabalhando esses projetos de amônia do PCEM, por exemplo. A BIV faz parte do Conselho Nacional de Política Energética para discutir, junto com a IMO, o metanol e a amônia como combustíveis de navegação. Então, esse é o Tier 1 do uso do hidrogênio. E aí eu queria só fazer um parênteses, que o investimento em uma planta de hidrogênio, ele equivale ao investimento em uma refinaria. Eu gosto de dizer que é uma refinaria da energia eólica, da energia solar e da energia hidráulica. Então, quando a gente fala de hidrogênio, amônia, metanol, você está falando de moléculas extremamente sofisticadas, de alto valor agregado e que tem só a carteira de investimentos da ABIB, são 188 bilhões de reais, com 7 trilhões de impactos no PIB até 2050. Então a gente está falando de uma cadeia muito complexa, é uma indústria química praticamente, e que ela não se encerra no hidrogênio verde. Ela vai até o metanol, ela vai até a amônia, ela vai até o fertilizante, ela vai até o HBI que é o projeto da Vale com a Stegra, por exemplo. Então existe aí uma pluralidade de produtos que o senso comum às vezes pensa só na molécula de hidrogênio, pensando, então vamos exportar mais commodities. Não, a gente não está falando em exportação de commodities. A gente está falando no fertilizante verde, a gente está falando no aço verde, a gente está falando no uso do hidrogênio verde para a dessulfurização do petróleo brasileiro, agregando ainda mais valor. A gente está falando da indústria química verde hoje. O Brasil desindustrializou muito a questão química pelo alto preço do gás natural. Então, a ideia é que essa indústria volte para o Brasil e que ela já venha verde. Para isso, a gente precisa ganhar escala, a gente precisa ganhar escopo, a gente precisa ganhar velocidade. E esses primeiros projetos estruturantes são o que vão dar essa possibilidade de estruturar uma indústria real. Por isso, as políticas públicas, e aí conectando a fala anterior, por isso que as políticas públicas são tão importantes para esse nascedouro da indústria, como houve com a indústria eólica, como houve com a indústria solar, como a gente fez no etanol. Ontem o Proálcool fez 50 anos, então como a gente fez na indústria do etanol e do biodiesel, política industrial com política ecológica, assessorando uma outra, é uma coisa que o Brasil sabe fazer e a gente está fazendo novamente. É complexo você sair essas novas políticas públicas que foram essa grande agenda verde do governo, e aí como membro do Conselhão eu pude acompanhar isso bem. Essa grande agenda verde, ela tem dentro do espectro dela o adensamento da cadeia produtiva em índices muito altos de conteúdo local, justamente porque usamos a indústria eólica como base. Então,
à luz do que não foi bem feito na indústria de óleo e gás, foi mais bem estruturado, foi bem arranjado na indústria de energia eólica e mais estruturado do ponto de vista da política pública para a indústria de hidrogênio, tanto nas duas leis quanto nos 2 regramentos que a gente espera agora que sejam anunciados na próxima semana. E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, a expectativa é que o Tier 1 dessa indústria seja o fertilizante verde. O Brasil hoje importa 90% de todo fertilizante que consome, sendo um dos celeiros do mundo, e a ideia é que você atraia essa indústria de volta para o Brasil, começando pelo projeto da Atlas Agro no interior de Minas Gerais, ali produzindo o hidrogênio verde, o nitrato e aí o fertilizante verde para abastecimento do mercado nacional. Então é um projeto que se encerra nele mesmo, com um off-taker nacional. E esse é o Tier 1 que a gente espera, sendo o Tier 2 aí, né, no segundo momento, os combustíveis marítimos a partir da normativa que já existe na IMO, usando o metanol. O metanol é dual com etanol, então que queima etanol, queima metanol, e as navieiras já têm motores, né, dessa natureza. O metanol no primeiro momento, aproveitando a nossa expertise de biomassa, e o amônia verde no segundo momento. Não, entendi, ótimo. Eu sinto que às vezes falam do mercado de hidrogênio verde como se ele fosse coisa de outro mundo, mas já existe um mercado de hidrogênio cinza, né? É só mudar, já é Não, utilizado, esse né? seu ponto é muito importante, porque a gente já produz 500 mil toneladas de hidrogênio todos os anos e consome isso. Então, o sorvete que vocês tomaram aqui no corredor, ele é feito a partir de hidrogênio cinza. Todo espessante tem hidrogênio, a margarina tem hidrogênio, para desulfurizar o petróleo tem hidrogênio. O que a gente está oferecendo é uma possibilidade do hidrogênio para novas fronteiras industriais. Então, é fazer a mesma coisa a partir de energia eólica, de energia solar e de energia hidráulica, com possibilidades maiores. E aí, só para fechar muito rapidamente, o futuro, ele é um futuro na direção da descarbonização, e se eu puder deixar, se puderem lembrar do nosso painel, né, é que o futuro ele vai ser de um portfólio de soluções quando você fala de descarbonização ou de desfossilização. Eletrifica-se o que pode ser eletrificado, né? A Renova concorda aqui comigo. Eletrifica-se o que pode ser eletrificado. A gente vai usar soluções de biocombustíveis. Por óbvio, o Brasil tem uma expertise imensa e um apelo social muito grande para isso. Você vai trazer mais medidas de eficiência energética, o mais inteligente e o menos emissor é ser mais eficiente energeticamente. E o portfólio, e você compõe esse portfólio com as soluções que o hidrogênio verde pode compor ali no marginal, para a indústria siderúrgica, para a indústria química, para a indústria de combustíveis. Então, é mais uma possibilidade de solução. Perfeito, obrigado, Fernanda. Última pergunta, depois eu abro para ver se alguém tem uma coisa para você, Leonardo, considerando a sua experiência já na iniciativa pública, e você acho que participou do leilão do 5G, né, quando você trabalhava na Anatel. Que recomendações você daria para o mercado de eólica offshore no Brasil, considerando que agora, no curto prazo, a gente está buscando um leilão de concessão de área no mar, né? Vai ser um leilão, teoricamente, pela iniciativa pública, de uma concessão de área no mar. Que dicas você daria assim, para o mercado de energia eólica offshore? Obrigado, Gustavo. Bom, antes de eu me juntar à Vestas, há 4 anos atrás, encerrava meu mandato como presidente da Anatel, Agência Nacional de Comunicações. Eu tive 15 anos, ainda sou servidor público de carreira, licenciado, e eu pude, entre algumas questões, conduzir o chamado leilão de 5G, o maior leilão de radiofrequência já empreendido no mundo. E aí, quando se fala de política pública, realmente é preciso entender desde a sua formulação, sua concepção, sabendo que isso é muito mais complexo que quem está de fora pode imaginar. Nesse leilão de direito de uso de radiofrequência, chamado leilão de 5G, a gente fez algo bastante novidadeiro e que foi bastante elogiado pelo Fórum Internacional, União Internacional de Comunicações, e que envolveu uma coordenação importante de ministérios e políticas, que quando nós fomos leiloar o direito de uso desse espectro, e aí podemos pensar no offshore wind como os polígonos no mar, ao invés de simplesmente preconizar, como foi historicamente, uma abordagem arrecadatória, fiscalista, nós fizemos o seguinte: olha, ao invés de você
simplesmente arrecadar dinheiro e as autorizatárias colocarem cobertura nas áreas mais rentáveis, que tem, por óbvio, habilidade econômico-financeira e atratividade econômico-financeira, nós fizemos o seguinte, não, fizemos uma modelagem onde eu juntei essas áreas mais rentáveis com as áreas menos rentáveis. Mais do que isso, conversei bastante com o ministro Tarcísio, e junto com o ministro Tarcísio eu falei, ministro, quais são as suas prioridades em termos de coberturas de estradas no Brasil? O VEG conhece bastante toda a necessidade dos corredores logísticos, questões de mapeamento, do trâmite dessa carga. E com isso nós estamos colocando compromissos de investimento ao invés de uma mera abordagem arrecadatória. Esse tipo de solução, é preciso ter esse tipo de solução criativa e olhar as especificidades, particularidades de cada setor para você encontrar esses passos para esse tipo de exercício de política pública. E eu creio que isso pode ser muito bem aplicado no caso de offshore wind. Lembrando que offshore wind a gente tem desafios muito maiores que onshore. É um outro animal, é uma outra complexidade. Hoje, quando a gente vende um projeto onshore, eu entrego esse projeto onshore, o COD, em 2 anos. Offshore eu estou falando de 5 anos. Eu estou falando hoje o CAPEX no onshore, a turbina representa 70%, depois o BOP, civil, elétrico. No onshore é 30% que representa a turbina. Então tudo isso vai demandar uma integração entre políticas públicas, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Energia, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério de Portos, Ministério de Transportes, muito maior do que o onshore. Então eu entendo que essa coesão de política pública, essa visão de longo prazo, será extremamente importante para que a gente possa, de fato, instituir não apenas a lei, etc., justamente é um pilar disso, mas como você faz política pública, como você materializa esses objetivos, aí depende muito do gestor público também saber primeiro ouvir o mercado e saber também colocar as alavancas corretas da forma correta. Então, acho que seriam talvez essa forma, isso que eu poderia dividir um pouco aqui, mas lembrando também que para o offshore, ele não seu desenvolvimento não vai se dar projeto a projeto. Offshore, ele depende de um ecossistema. Esse ecossistema, nós estamos falando de navios especializados, tanto para instalação quanto para OEM. Nós estamos falando de portos, nós estamos falando de uma cadeia de valor que precisar ser compartilhada, porque nenhum país detém toda essa cadeia de forma sozinho. Então a gente vai também precisar olhar exemplos, por exemplo, do Mar do Norte, onde vários países compartilham infraestruturas essenciais para colocar de pé projetos de offshore. Obrigado. Realmente bastante desafiador o mercado de offshore, mas tem bastante benefício também, que eu não vou ter tempo de discorrer aqui sobre isso. Mas obrigado, Leonardo. A gente está acabando aqui. Alguém tem alguma pergunta para os painelistas? Não? Então tá bom, muito obrigado. Eu acho que a Renova tem um presente para a gente. Trouxe um presentinho aí para os seus colegas. Feito lá pela... Tem uma ajuda aqui, ó, da Engie. Mas aí feito por um artesão do Rio Grande do Norte, da região de um dos nossos projetos. Vou fazer uma foto aqui, cara. Vamos. A turbina da Renova. Tem um caderninho aí, só para vocês lembrarem também da Renova quando voltarem para o escritório. Obrigado. Acabou usar essa. Exato. Que bom. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês discutindo isso num momento tão importante para a gente, né? Eu acho que ter essa COP no Brasil, no momento em que a gente está passando por essa situação em que o povo brasileiro precisa entender a importância das renováveis, né? Então, o quão importante é essa MP para nós, que ela seja aprovada pelo presidente, para que o mercado continue, que a indústria continue, né? A indústria ela impacta não só as empresas, mas essas comunidades que fazem projetos como esse, né? A gente tem milhares de arrendantes que dependem do arrendamento e que recebem por meio do faturamento da empresa. Quando ela deixa de receber, o arrendante também deixa de receber. Então o impacto não é só ao empresário, é as comunidades locais, é todas essas populações aí
que deixaram de cortar cana no centro-oeste e no sudeste para continuar lá na seu local de origem, porque agora tem uma renda. Então, acho que é importante a gente lembrar disso e reforçar a importância de passarmos por esse sufoco aí. Mas é isso. Obrigado, gente. Com certeza, obrigado, viu, Márcio? Não sei se você viu no grupo, mas a gente conseguiu entregar a carta que a gente fez para o embaixador André Corrêa do Lago para considerarem mais energia renovável no relatório final da COP. Então foi um ganho nosso aí. É isso. Vamos juntos nessa aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo painel. Obrigado pela audiência.